Os vinhedos de Santa Helena sempre foram um lugar especial para mim, um refúgio tranquilo, onde o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento e pelo canto ocasional dos pássaros. Eu costumava vir aqui com meu amigo Gabriel para ajudar nas colheitas anuais de sua família. Porém, desta vez, o convite veio com uma surpresa. Sua tia, Clara, estaria lá para supervisionar os trabalhos. Clara era uma mulher de 43 anos, de uma beleza discreta, mas cativante. Seu sorriso era acolhedor e seu olhar carregava uma intensidade que parecia atravessar qualquer barreira. Eu a conhecia de vista, mas nossas interações haviam sido breves, sempre permeadas por um respeito distante. Ela tinha uma elegância natural, como se cada movimento seu fosse parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Naquele dia, cheguei cedo ao vinhedo, como de costume, esperando encontrar Gabriel. No entanto, fui recebido por Clara. Ela estava parada à entrada do casarão, com um vestido leve que balançava com a brisa matinal. Seus cabelos, presos de forma despretensiosa, deixavam à mostra a curva suave de seu pescoço. Gabriel precisou resolver algumas coisas na cidade, ela disse com um sorriso. Mas ele me pediu para cuidar de tudo por aqui. Espero que não se importe com a minha companhia. Claro que não, dona Clara. Será um prazer ajudar. Respondi, tentando esconder o nervosismo. Havia algo na presença dela que me deixava inquieto. Ela riu suavemente. Por favor, só Clara. Dona me faz parecer velha. O dia começou tranquilo. Trabalhamos lado a lado entre as fileiras de videiras, conversando sobre amenidades. Clara tinha um jeito peculiar de deixar qualquer conversa interessante, transformando pequenos detalhes em histórias envolventes. No entanto, a cada troca de palavras havia algo subentendido, uma tensão invisível que parecia crescer a cada olhar trocado. Enquanto o sol atingia seu pico, Clara sugeriu uma pausa. Sentamos sob a sombra de uma árvore antiga, e ela abriu uma garrafa de vinho que havia trazido. Serviu 2 taças e me entregou uma, os dedos dela roçando levemente os meus. O toque foi breve, mas suficiente para acender algo dentro de mim. Você tem vindo aqui há muitos anos, não é? Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Assenti. Desde que Gabriel e eu éramos crianças. Este lugar sempre foi especial. E agora? Ainda é especial? Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando de curiosidade. Talvez ainda mais. As palavras escaparam antes que eu pudesse pensar, e percebi que havia algo na minha voz que traiu meus pensamentos. Clara sorriu, um sorriso sutil, quase cúmplice. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado. Eu podia ouvir o som distante do vento passando pelas folhas e o ritmo acelerado do meu próprio coração. Clara tomou um gole de sua taça, os olhos nunca deixando os meus. Às vezes, é bom sair da rotina, descobrir algo novo, ela disse, quase como se estivesse falando consigo mesma. Você não acha? Eu queria responder, mas minha voz parecia presa na garganta. Havia algo na maneira como ela me olhava, algo que me deixava à beira de um precipício invisível, como se um único passo pudesse mudar tudo. O restante da pausa foi envolto em um silêncio curioso, como se Clara estivesse permitindo que a tensão se acumulasse naturalmente. Quando ela finalmente se levantou, o sol já estava mais baixo e as sombras das videiras se alongavam pelo chão. Clara me estendeu a mão, um convite silencioso que aceitei sem questionar. Vamos voltar ao trabalho? Ela perguntou, mas sua voz carregava algo mais, um tom que parecia sugerir um duplo significado. Caminhamos de volta para as fileiras das vinhas, e a atmosfera entre nós parecia ter mudado. Os gestos simples, uma troca de ferramentas, um olhar, um toque casual de mãos,
Pareciam carregados de uma energia que não existia antes. Eu tentava me concentrar na colheita, mas minha atenção estava sempre nela, nas pequenas expressões de seu rosto, na maneira como ela se movia entre as plantas. Você está distraído, não está? A voz dela cortou meus pensamentos como um raio. Olhei para cima e vi Clara sorrindo, com um brilho malicioso nos olhos. Alguma coisa na minha companhia? Fiquei sem palavras por um momento, mas decidi ser honesto. É difícil não notar a sua presença. Você tem uma energia que transforma o ambiente. Clara riu, um som suave que pareceu ecoar entre as videiras. É a primeira vez que ouço isso, mas vou aceitar como um elogio. O dia foi chegando ao fim, e a luz dourada do sol poente banhava o vinhedo em um brilho mágico. Clara sugeriu que guardássemos as ferramentas no pequeno galpão ao lado da casa, e eu a segui. O espaço era apertado, com o aroma amadeirado de barris antigos e ferramentas guardadas. Ela se virou para mim quando entramos, e a proximidade fez com que meu coração disparasse. Você sempre ajuda o Gabriel com tanto entusiasmo? Ela perguntou cruzando os braços. O tom era casual, mas seus olhos diziam outra coisa. Eu gosto de estar aqui. É como uma segunda casa para mim. Minha voz saiu firme, mas eu sabia que havia algo mais que ela estava tentando explorar. Clara deu um passo à frente e eu podia sentir o calor de sua presença. Sabe, é raro encontrar alguém tão genuíno. Você tem um jeito especial de se conectar com as pessoas. O momento parecia suspenso, como se o mundo tivesse parado para assistir. Antes que eu pudesse responder, Clara estendeu a mão, tocando levemente meu braço. O gesto foi breve, mas carregado de intenção, e eu não me movi. Você sente isso também, não é? Ela perguntou, sua voz agora um sussurro. Assenti, incapaz de formar palavras. Havia algo inegável no ar, algo que nenhum de nós parecia disposto a ignorar. Clara deu mais um passo, seus olhos nunca deixando os meus, e sua mão subiu para o meu rosto, os dedos traçando uma linha suave ao longo da minha mandíbula. Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras inesperadas. Sua voz era baixa, quase hipnótica. Antes que eu pudesse reagir, ela se inclinou, seus lábios roçando os meus com uma delicadeza que fez meu corpo inteiro estremecer. Foi um toque breve, mas suficiente para romper qualquer barreira que ainda existisse entre nós. Quando nos afastamos, Clara me olhou com uma mistura de incerteza e algo mais profundo. Não me diga que isso foi um erro. Eu segurei sua mão, o gesto carregado de intenção. Não foi. Não poderia ser. O galpão parecia encolher ao nosso redor, como se as paredes se aproximassem para testemunhar o que estava acontecendo. Clara não se afastou, e eu não consegui evitar. O toque inicial de seus lábios parecia ecoar em cada parte do meu corpo, como se algo incontrolável tivesse sido desencadeado. Ela me observava com uma intensidade que me fez prender a respiração. Seus olhos, profundos e cheios de algo que eu não conseguia decifrar, estavam fixos nos meus. Ela deu um passo para mais perto, e o espaço entre nós tornou-se insignificante. Minha mente gritava que aquilo era um erro, mas meu corpo tinha outras intenções. Não sei o que está acontecendo aqui, mas... Comecei, mas ela me interrompeu colocando os dedos sobre meus lábios. Não precisa explicar, Miguel. Algumas coisas simplesmente acontecem. Sua voz era um sussurro, quase como uma brisa, mas cada palavra parecia carregar um peso esmagador. Eu não conseguia mais me segurar. Tudo naquele momento parecia inevitável, como se estivéssemos sendo conduzidos por algo maior do que nós dois. Meus braços a envolveram, e ela não hesitou. Suas mãos subiram até meus ombros, e a distância restante entre nós desapareceu em um movimento.
Nossos lábios se encontraram novamente, desta vez sem hesitação. O beijo era intenso, cheio de uma urgência que parecia ter sido reprimida por muito tempo. As mãos dela exploravam meus ombros, meu pescoço, enquanto eu a segurava pela cintura, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. O ar no galpão parecia mais denso, carregado de uma energia que era quase tangível. Cada toque, cada movimento, parecia intensificar a conexão entre nós. As barreiras que existiam antes, sejam quais fossem, agora não passavam de lembranças distantes. A madeira sob nossos pés rangia levemente enquanto nos movíamos, mas nenhum de nós parecia notar. Clara puxou meu rosto levemente para trás, apenas o suficiente para olhar nos meus olhos. Sua respiração era rápida, os lábios ainda entreabertos. Você sente isso, não sente? Perguntou, e sua voz estava carregada de emoção. Assenti, incapaz de formar palavras. Não havia necessidade de dizer nada. O momento falava por si só. Ela me puxou novamente, suas mãos agora deslizando para as laterais do meu rosto, como se quisesse memorizar cada detalhe. O beijo seguinte foi ainda mais profundo, mais significativo. Meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo em meus ouvidos, e o calor que emanava de Clara era quase insuportável. Isso é loucura, murmurei contra seus lábios, mas nem mesmo eu acreditava nas minhas palavras. Talvez seja, respondeu ela com um sorriso suave. Mas às vezes, a loucura é exatamente o que precisamos. Seus olhos brilhavam com algo que misturava desejo e desafio, e eu sabia que não havia mais volta. Clara deu um passo para trás, puxando-me levemente pela mão. Ela olhou em volta do galpão como se estivesse procurando algo, e então seus olhos pararam em uma pilha de caixas no canto. Venha comigo. Sua voz tinha um tom de comando, mas também de convite. Eu a segui, incapaz de resistir. Ela se sentou em uma das caixas, inclinando-se para trás, seus movimentos carregados de uma confiança que me deixava sem fôlego. Clara me puxou para mais perto, suas mãos novamente encontrando meu rosto, mas desta vez ela me estudou por um longo momento. Você tem algo em você, Miguel. Algo que é diferente. Suas palavras eram suaves, mas carregadas de peso. Diferente como? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Algo genuíno. Algo que me faz querer isso. E antes que eu pudesse responder, ela me puxou para outro beijo, um que parecia selar qualquer dúvida que ainda restasse. O tempo parecia parar, enquanto nossas mãos exploravam cada detalhe, cada curva, cada contorno. A conexão entre nós era palpável, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e restássemos apenas nós dois. Cada toque parecia incendiar algo dentro de mim, e o olhar de Clara apenas alimentava o fogo. Quando finalmente nos afastamos, ambos estávamos sem fôlego. Ela ainda segurava meu rosto, seus olhos fixos nos meus. Isso vai mudar tudo, não vai? Sua voz era baixa, mas cheia de convicção. Já mudou. Respondi, minha voz saindo firme, mas carregada de emoção. Ela sorriu, um sorriso que parecia conter todos os segredos do universo. Então, vamos ver onde isso nos leva. As palavras de Clara ainda ecoavam em minha mente enquanto o momento continuava a se desenrolar como uma correnteza irresistível. Seu sorriso, um misto de desafio e aceitação, parecia me puxar ainda mais para um território que eu sabia ser impossível de reverter. No fundo, eu sentia que ela estava tão envolvida quanto eu, como se ambos estivéssemos navegando cegamente por águas desconhecidas. Clara deslizou para o lado, liberando espaço ao seu lado na pilha de caixas. Seus olhos me convidavam a me juntar a ela sem a necessidade de dizer uma palavra. Eu hesitei por um momento, não por falta de vontade, mas pela percepção do peso da escolha que estávamos prestes a fazer.
No entanto, o magnetismo entre nós tornou impossível resistir. Me sentei ao lado dela e a proximidade fez meu coração disparar ainda mais. A luz fraca do entardecer, que penetrava pelas frestas do galpão, criava um jogo de sombras no rosto de Clara, destacando seus traços de uma maneira quase irreal. Cada detalhe, a curva de seus lábios, o brilho em seus olhos, o movimento sutil de sua respiração, parecia carregado de uma beleza hipnotizante. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento como este. Ela disse suavemente, seus dedos traçando círculos leves na madeira ao nosso lado. Algo inesperado, mas inevitável. Eu me virei para ela, observando cada movimento, cada expressão. Você sempre fala em enigmas assim? Ela riu, um som que soou como música em meio ao silêncio do galpão. Talvez seja o vinho, ou talvez seja você, Miguel. Você me faz querer dizer coisas que eu normalmente não diria. Antes que eu pudesse responder, Clara colocou a mão sobre a minha, seus dedos entrelaçando-se lentamente aos meus. O toque parecia simples, mas continha uma carga emocional tão intensa que me fez prender a respiração. Ela me olhou, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia definir. Um misto de vulnerabilidade e coragem. Eu não costumo fazer isso, ela admitiu, sua voz um pouco mais baixa agora. Mas há algo em você, algo que me faz esquecer das regras. E se não houver regras aqui? Sugeri, quase sem pensar. Apenas o que estamos sentindo agora. Clara inclinou a cabeça, seus lábios se curvando em um sorriso que parecia guardar um segredo. Então, talvez seja isso que eu precisava ouvir. Ela se inclinou levemente, os dedos ainda entrelaçados nos meus, e nossos lábios se encontraram novamente. O beijo era diferente desta vez, mais lento, mais intencional, como se ambos estivéssemos absorvendo cada segundo, cada sensação. Meu coração batia forte, e eu podia sentir o calor irradiando de Clara, preenchendo o espaço ao nosso redor. Quando ela se afastou, seus olhos estavam fixos nos meus, e sua expressão parecia perguntar se eu estava preparado para o que viria a seguir. Eu não sabia a resposta, mas também não me importava. O momento era tudo o que importava. Clara levantou-se, puxando-me pela mão, e me conduziu para fora do galpão. O céu agora estava pintado com as cores vibrantes do crepúsculo, e o ar carregava o aroma doce das uvas maduras. Ela me guiou por entre as fileiras de videiras, até um pequeno banco de madeira escondido sob uma árvore antiga. Sentamos ali, lado a lado, e o silêncio que nos envolvia parecia mais íntimo do que qualquer palavra poderia ser. Clara virou-se para mim, seus olhos brilhando à luz suave do entardecer. Este lugar tem algo mágico, você não acha? Tem, concordei, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. Mas acho que a magia está mais em você do que no lugar. Ela riu novamente, inclinando-se levemente para tocar meu rosto com a ponta dos dedos. Você tem um jeito com palavras, Miguel, mas quero ver até onde você está disposto a ir com isso. A insinuação em sua voz fez meu coração disparar, e eu soube que não havia mais espaço para hesitação. Clara era uma força da natureza, algo que eu não poderia controlar ou conter, mas também algo que eu não queria perder. E naquele momento percebi que estava disposto a cruzar qualquer limite para descobrir onde aquela conexão nos levaria. A noite já havia caído completamente, e a escuridão ao nosso redor parecia apenas intensificar a energia entre nós. Clara permaneceu ao meu lado, seu corpo inclinado na minha direção, enquanto seus dedos traçavam lentamente padrões no dorso da minha mão. O silêncio entre nós era tão denso que parecia palpável, mas não desconfortável. Era como se palavras fossem desnecessárias, como se cada gesto, cada olhar,
carregasse mais significado do que qualquer coisa que pudesse ser dita. Ela ergueu os olhos para mim, e o brilho nas pupilas refletia a luz fraca que vinha do casarão ao longe. Há algo sobre esta noite que parece diferente, disse ela, sua voz um sussurro que parecia dançar com o vento. Você sente isso também? Assenti, sem tirar os olhos dos dela. Sinto sim. É como se tudo tivesse nos levado até aqui, como se isso tivesse que acontecer. Clara inclinou a cabeça, seus lábios se curvando, em um sorriso que misturava diversão e algo mais profundo, algo que parecia um mistério ainda por desvendar. Talvez seja exatamente isso. Talvez certas coisas não possam ser evitadas. Ela se aproximou, e seu perfume doce e inebriante invadiu meus sentidos, tornando impossível pensar em qualquer coisa que não fosse ela. Sua mão subiu lentamente pelo meu braço, e o toque era tão leve que parecia uma brisa, mas cada movimento parecia incendiar algo dentro de mim. Quando ela finalmente tocou meu rosto, seus dedos traçaram a linha da minha mandíbula com uma delicadeza que me fez prender a respiração. Você me surpreende, Miguel. Ela murmurou, seus olhos fixos nos meus. Não esperava isso de você. Nem eu de você, admiti, minha voz rouca com o peso da tensão entre nós. Mas não consigo me imaginar querendo algo diferente agora. As palavras pareciam flutuar no ar entre nós, e antes que eu pudesse questionar o que estava acontecendo, Clara fechou a distância. Nossos lábios se encontraram mais uma vez, mas desta vez havia uma intensidade que ultrapassava qualquer coisa que havíamos experimentado antes. O beijo era urgente, como se estivéssemos tentando capturar cada momento antes que ele escapasse. Suas mãos deslizaram pelo meu peito, explorando com uma ousadia que me deixou sem ar. Ao mesmo tempo, meus braços envolveram sua cintura, puxando-a para mais perto, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. O som das folhas farfalhando ao vento e o aroma das uvas maduras ao nosso redor pareciam desaparecer, deixando apenas nós dois naquele pequeno pedaço de mundo. Clara se afastou apenas o suficiente para olhar para mim, seus olhos ainda brilhando com a mesma intensidade. Isso muda tudo, você sabe, disse ela, sua voz baixa e cheia de significado. Já mudou, respondi sem hesitação. Mas eu não me arrependo. Ela sorriu, um sorriso suave, mas que parecia carregar o peso de decisões e emoções que iam além das palavras. Nem eu, murmurou, antes de se inclinar novamente, suas mãos subindo para segurar meu rosto enquanto nossos lábios se encontravam mais uma vez. O momento parecia eterno, como se o mundo ao nosso redor tivesse parado para nos dar todo o tempo que precisávamos. Cada toque, cada movimento parecia carregar uma profundidade que ia além do físico, como se estivéssemos explorando algo que ambos temíamos, mas desejávamos ao mesmo tempo. Quando finalmente nos afastamos, a respiração de Clara estava pesada e seus olhos estavam cheios de algo que eu só podia descrever como aceitação. Ela não disse nada, mas sua mão encontrou a minha, entrelaçando nossos dedos com uma suavidade que parecia selar tudo o que havia acontecido. Miguel, começou ela, sua voz quase um sussurro. Eu não sei o que vem depois disso, mas estou feliz que tenha acontecido. Eu segurei sua mão com mais firmeza, um gesto que parecia dizer tudo o que as palavras não conseguiam. Eu também estou. Sentamos ali por um longo tempo, em silêncio, observando as estrelas que agora preenchiam o céu acima de nós. A noite parecia envolvê-la em um manto de mistério e beleza, e eu soube que aquele momento ficaria gravado em minha memória para sempre. Finalmente, Clara se levantou, ainda segurando minha mão, e me puxou com ela.
Acho que é hora de voltarmos, disse ela, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que a noite ainda guardava surpresas. Eu a segui sem questionar, sabendo que, independentemente do que viesse a seguir, aquele momento tinha sido mais do que suficiente para mudar tudo. E enquanto caminhávamos de volta pelo vinhedo, lado a lado, não pude evitar um sorriso, porque pela primeira vez em muito tempo eu sentia que estava exatamente onde deveria estar.